A paz do Senhor Jesus, vamos estar iniciando mais um livro para a glória de Deus, Atos. Vamos começar a partir do capítulo 1, Ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, a não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória a Deus. Versículo 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e a nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? E esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E, entretanto, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago e João, e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplicas com mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, e foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, o campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que 2 varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre vós, começando
desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles e faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo ou Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se que o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. E todos pasmavam e maravilhavam uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando, pois os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos, partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Cadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? E os outros, zombando, diziam: então, cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos, e as minhas servas naquele dia profetizarão, e farei parecer prodígios em cima no céu e em sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos, o crucificastes e mataste pelas mãos dos injustos, o qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque disso Davi sempre via diante de mim o Senhor, porque está
à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-nos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, como juramente, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os meus inimigos por os cabelos dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que perdão dos pecados, e recebeste o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos disse a respeito de vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados e que os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perdão. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais e faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Capítulo 3. A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora nona da oração. E era trazido um varão que, desde o ventre da sua mãe, era coxo, e não o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que se lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhai por nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita,
o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois eram o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe aconteceram. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vos entregaste perante a face do Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes a príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, e a verdade que é por ele deu a este, na presença de todos vós, feita perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério na presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já antes vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor nosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas deste Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas, e do concerto de Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus primeiro, o enviou a vós para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Capítulo 4. Pedro e João perante o Sinédrio. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus e a ressurreição dos mortos, e lançaram mão dele e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, e os seus principais anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, o João, e Alexandre, todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciões de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, e em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse que é este e está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta para a cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Todavia, mandando-os sair para fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por ele foi feito um sinal notório e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre nós, entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai-vos se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas ele ainda os ameaçaram, mas, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que isso acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. E que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e todo o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede-me os teus servos que falem com toda a audácia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos os que eles haviam abundante graça. Não havia, pois, que entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades e casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido, e os depositava aos pés dos apóstolos, e repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, o cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. E assim finalizamos esse grupo de capítulos, né? Esse conjunto de capítulos até o capítulo 4. Que o Senhor continue te abençoando e te dando força na leitura da palavra de Deus.